Ei, amigo e amiga! Estamos aqui para mais um podcast, o ExpoCast feito para você. O podcast que foi feito para o mercado automotivo se conectar é o ExpoCast da Expo Peças. Vemos para mais uma edição desse super podcast para dizer para você que a Expo Peças será nos dias 4 e 5 de agosto, no Centro de Convenções Goiânia, um novo local para você e sua família se conectar. A Expo Peças, para entrar, é muito simples. Basta você levar 1 quilo de alimento não perecível e venha fazer parte dessa incrível festa. E hoje estamos aqui com um convidado especial para você, uma das maiores empresas do Brasil, referência, e eu vou te apresentar, que está aqui comigo hoje, o Yudi, da Radiex, super parceiro da Expo Peças. Yudi, muito obrigado por ter aceitado esse convite, meu amigo. Para nós é uma honra ter você como parceiro na Expo Peças e aqui também no nosso ExpoCast. O ExpoCast que é feito para o nosso amigo reparador, aonde a Radiex tem levado muita tecnologia, conhecimento, informação de qualidade. Já quero aqui te pedir, Yudi, para você nos falar um pouco da história do Yudi, um pouco da história da Radiex também, para o nosso amigo aí conhecer cada vez mais. A Radiex não tem quem não conheça, né? Mas quero aqui já deixar aqui essa brecha para você falar um pouco mais com a gente. Eu fico muito feliz, estou aqui muito empolgado, porque o Yudi é uma pessoa que a gente tem muita gratidão por ele fazer parte da Expo Peças, mas a nossa amizade também é algo que a gente tem muito, muito carinho de estar aqui com ele. Então, quero externalizar isso aqui, por isso que eu estou com esse sorriso aqui. Não foi tratamento estética não, Yudi, foi felicidade, é só felicidade mesmo estar aqui perto de você, meu amigo. Tá, muito obrigado. Agradeço o convite, né? Como eu te falei, minha primeira participação num podcast. Vamos entrar nesse bate-papo, cruzar um pouquinho das nossas informações aqui, entender um pouquinho das nossas experiências, né? Que não são poucas. Falando um pouquinho do que nós somos, né? A Radiex era uma indústria química especializada no controle de temperatura de motores. Nós vamos completar agora em abril, dia 24 de abril, 36 anos de mercado. É uma empresa 100% familiar, com gestão familiar. Então, meu pai é o dono da empresa, a minha mãe fica no financeiro. Eu acabo tomando um pouquinho mais de conta da parte industrial, junto com o departamento de marketing. O meu irmão toca uma operação norte e nordeste, já que também tem uma grande responsabilidade. E estamos aqui, sempre entregando um pouquinho de tecnologia pro mercado, para os aplicadores. A gente usa muito como base as informações que vêm dos próprios aplicadores, as dificuldades que eles têm no dia a dia, para que a gente possa desenvolver e continuar evoluindo como empresa, para trazer soluções tecnológicas para cada dia mais aumentar o ticket médio, contribuir com o faturamento dessas empresas. Poxa, muito bacana, Yudi. 36 anos de empresa, então você nasceu no chão de fábrica, né? Porque você não deve ter nem 35 ainda. Então, assim, já nasceu com a Radiex, já nasceu lá dentro da Radiex, conhece tudo. Eu praticamente nasci lá dentro mesmo. Eu tenho 27 anos dentro da indústria, né? Acho que um pouquinho de experiência. Escolhi iniciar minha carreira profissional na parte industrial mesmo. Primeiro pela proximidade e a minha facilidade de entendimento e conhecimento, né? Então, a empresa precisava de alguém da família fazer parte do cunho industrial, né? Então, e dali foi nascendo e eu fui crescendo e absorvendo um pouco mais de conhecimento e subindo isso, galgando mediante a todos esses tempos, tudo que foi acontecendo mediante a evolução da empresa, né? Então, vão passando os anos, a gente vai melhorando, vai conhecendo um pouquinho mais, vai absorvendo um pouco mais de responsabilidade, aí o pai vai falando, vai soltando um pouquinho o pé do acelerador da parte dele, e vai transferindo um pouquinho mais da responsabilidade tanto para mim quanto para o meu irmão, para que a gente continue dando sequência, né? Se a empresa é o que é,
é fruto de tudo que ele construiu também, né? Então, graças a Deus, a nossa marca ela tem essa boa credibilidade frente ao mercado. E nós nascemos dessa forma. Eu falei para você, eu costumo dizer assim, a gente é pobre, mas é limpinho, né? A gente escuta muito o que o mercado fala. Então, o mercado dita muito o que uma empresa precisa fazer para continuar evoluindo, para continuar crescendo. A gente acabou tendo que se especializar na parte de controle de temperatura de motor. Então, foi exatamente isso que foi acontecendo ao longo desses anos. E aí são 36 anos de história e muitas histórias, né? Então, são os altos e baixos do mercado, tudo que vem acontecendo. Mas nós estamos vivendo alguns bons momentos aí como indústria. Poxa, muito bacana. Quando você fala de controle de temperatura de motor, eu comecei como eletricista aos 14 anos lavando peça em oficina. Então, fui eletricista até 26 anos. E a gente falava de água de radiador, aí depois você foi estudando mais, foi vindo para arrefecimento e agora controle de temperatura do motor. Essa evolução, é interessante ouvir isso, eu estou ouvindo pela primeira vez, porque é interessante essa evolução que a Radiex vem trazendo. Então, veio mudando a nomenclatura, veio trazendo mais conhecimento, trazendo mais tecnologia, e vocês falam muito com o reparador, né, Yudi? Então, assim, essa é uma da questão que eu vejo muito importante da Radiex. A gente sempre vê Radiex nos locais, a gente sempre vê alguém da Radiex, e também faz parte do nosso conteúdo da ExpoPES falar com o reparador, conectar toda a cadeia. Então, eu vejo que vocês também fazem a tecnologia, né? Não é só acompanhar a tecnologia, vocês também fazem tecnologia, né, Yudi? Sim, sim. Hoje, nós temos no nosso quadro de profissionais e colaboradores, eu tenho 2 engenheiros químicos de desenvolvimento, né? Então, é exatamente para poder acompanhar a evolução tecnológica dos motores, né? Se a gente pegar exatamente que temos 2 exemplos de carros tradicionais, né? Que faz parte da nossa história, mas antigamente você não se preocupava tanto com o controle de temperatura de motores, porque você tinha muita participação de ferro fundido, então o desgaste do motor ele acabava sendo muito mais demorado, né? Se você pegar um Zopalão mais antigo, o quanto se você pegar a parte de arrefecimento desses motores antigos, o motor ainda existe. Mas como que eu posso olhar para a nova tecnologia, para esses motores 3 cilindros que existem hoje, esses carros importados, a participação hoje a relação peso-potência que a engenharia veio mudando, ela vem substituindo materiais pesados por materiais mais leves, né? E dentro dessa alteração que eles fizeram, é importante que a gente tenha produtos que tenham uma proteção específica para acompanhar essa evolução, né? Então, o que a gente sempre defende, a Radiex ela acaba transferindo muito know-how junto com os reparadores, porque as dificuldades que eles acabam enfrentando, com base nessas dificuldades que eles têm e acompanhando também a evolução automotiva, a gente acaba criando novas tecnologias para fazer a sua parte de manutenção, dar um pouco mais de agilidade nessa questão também, né? Porque às vezes o cara tem um problema e às vezes ele demora 2, 3, 4 dias para resolver. E a nossa especialidade é como que eu consigo resolver esse problema, mas num curto espaço de tempo. Então, a especialidade da Radiex, ela acabou mais voltada para isso. E eu não posso deixar de acompanhar essa evolução de motores, senão eu acabo ficando fadado a morrer. Então, se eu quero continuar entregando tecnologia, eu preciso acompanhar essa evolução, né? Então, a gente sempre se baseia muito nas montadoras. Eu não crio um produto fora do que a montadora recomenda. Porque nós acreditamos também, do mesmo jeito que eu tenho meus engenheiros de desenvolvimento, a montadora ela tem uma gama muito grande de engenheiros
para chegar no nível de tecnologia que a gente tem nos nossos carros, né? Se você olhar, a gente estava citando ali o exemplo, hoje você aperta um botão, o carro abre o porta-mala, fecha o porta-mala, você tem muita tecnologia empregada, e essa eletrônica embarcada que hoje ela é muito presente nos motores, se eu não desenvolvo e não tenho um produto que acompanha essa evolução, eu acabo prejudicando o funcionamento desse motor. Exatamente por parece que é um simples detalhe, mas é um produto que ele precisa ter ele precisa preservar exatamente a célula principal que é o motor. Então, é exatamente dessa forma que a gente vai se virando aos pouquinhos. Né? Vai criando, né? Vai se fazendo, né? Até foi interessante uma simulação que foi feita na Expo Peças, né? O Dilney, que é o seu homem de campo aqui de Goiás, veio com o seu engenheiro, né? Sim, o Graziano. Graziano, e aí nós fizeram lá ao vivo, né? Você estava lá também, foi interessante, o pessoal vinha para ver, inclusive, para você que está aqui nos assistindo, daqui a pouquinho o Yudi vai fazer essa mesma demonstração que teve lá na Expo Peças ao vivo para você aqui, para mostrar a diferença que a RedX traz dos produtos, aonde aplicar, como aplicar. E para você que está aqui nos assistindo também, se você entrar aí no site da RedX, entrar aí em contato também, você vai ter muita informação e tecnologia. Foi bem bacana, eu gostei demais. Exatamente isso. A nossa preocupação é sempre assim, como que eu posso resolver o problema mais rápido, né? Porque se a gente olhar para as próprias montadoras, elas criaram um material um pouco mais leve, só que ele precisa de uma proteção específica, né? Então, quando a gente fala na parte de aditivo para radiadores, por exemplo, o aditivo ele precisa proteger contra a corrosão, mas hoje, como eu tenho muita participação de alumínio na construção dos motores, eu preciso ter uma proteção específica para esse tipo de corrosão, né? Então, nem todos os aplicadores estão antenados com essa situação. E às vezes ele tem um problema crônico acontecendo, e aí falta um pouquinho do conhecimento. E é nessa hora que entra a nossa empresa, para que a gente possa fazer essa transferência de know-how, para qualificar um pouco melhor esse profissional, para que ele tenha mais tranquilidade para continuar transmitindo a credibilidade que ele já construiu, né? Então, a gente respeita muito a história dos mecânicos, porque, como você falou, antigamente, nós iniciamos a nossa carreira de uma forma, nós tivemos alguns carros ao longo da nossa história profissional, mas e hoje? Como que eu estou me preocupando exatamente com esse tipo de manutenção, né? Então, isso é muito bacana. Saber que, além de criar esse produto maravilhoso, né, que é a RedX aí, que também, assim, desde quando eu comecei na lavar peças, né, já tinha RedX. Então, preocupação com a classe, né, porque essa é a filosofia nossa, né, Yudi? Respeitar, querer que ele cresça, levar conhecimento para ele também. Agora nós estávamos conversando, estava vindo para cá, nós estávamos falando sobre de hora, né? Do mecânico se preocupar com a hora trabalhada, né? Então, se ele usa um produto de qualidade, ele vai ter menos garantia, ele vai ter menos problema e ele vai ter mais tempo de ganhar dinheiro, né? Sim. Porque no final a oficina precisa se pagar, né? Precisa ter lucro, né, Yudi? Exatamente. A nossa preocupação é sempre apresentar as soluções. Então, nós temos algumas ferramentas de diagnóstico voltado para a parte de controle de temperatura de motores. Então, quando você olha para a RedX em si, eu não tenho somente produtos para o mercado automotivo. Hoje, nós podemos dizer assim que a RedX ela também se reinventou. Hoje, nós somos uma indústria de transformação, né? Então, toda a parte de desenvolvimento de produto químico, nós podemos desenvolver qualquer tipo de produto, né? Então, nós temos alguns clientes que nós fornecemos algumas tecnologias que o cara chegou apresentando uma necessidade, uma dificuldade que ele tinha e falou, eu quero desenvolver um produto para esse tipo de situação. Bom, traz a necessidade para nossa indústria. Aí a gente comunica a nossa engenharia de desenvolvimento e eles vão, junto com esse cliente, entender realmente
qual é a necessidade, se é um produto para fazer uma remoção de uma sujeira um pouco mais pesada, se é um produto que precisa de uma tecnologia diferente para alguma situação. Nós temos hoje, desde a parte de produto de manutenção de motores, mas também alguns produtos que participam até no mercado não automotivo. Nós temos alguns revitalizadores de superfície. Nós desenvolvemos um produto agora, tem pouco tempo que nós desenvolvemos, é um aniquilador de cheiro. Né? Por quê? Começamos até a impulsionar isso um pouco mais nas nossas mídias sociais para comunicar. O motociclista, por exemplo, como que ele elimina aquele cheiro do capacete. É verdade. Né? Existem alguns outros produtos, mas o produto só tira o cheiro momentâneo. Né? A tecnologia que foi empregada, e isso até eu questionei a nossa engenharia, falei, mas como tem tanta tecnologia num produto de cheiro? Ele falou, existe um produto, a tecnologia que tem no nosso produto, ele encapsula a molécula do cheiro existente no ambiente. Tá? Então, qualquer cheiro existente, você aplica o produto e ele acaba encapsulando essa molécula do cheiro. Para você ver que até no cheiro existe uma tecnologia. Né? Então, eu acho muito bacana quando a gente faz as nossas reuniões de desenvolvimento e os engenheiros começam a entrar na linguagem química deles ali. Eu falo, não, mas não é possível que isso acabe acontecendo. Né? E uma coisa que é legal, todos os testes que são feitos no desenvolvimento de produto são feitos nos carros da empresa. Né? Então, e geralmente no carro da alta direção. Né? Então, caramba, a responsabilidade do engenheiro você fez o produto, desenvolveu uma cera voltado para o mercado de estética. Então vai testar no carro da tem que tomar cuidado, hein? Manchar o carro do patrão, hein? Tá enrolado, se der problema, ele já sabe que o tamanho da responsabilidade que ele carrega. Mas graças a Deus... E é legal essa responsabilidade, né? Porque se você se a Radiex cria um produto, tem confiança, experimenta para depois levar isso para o mercado, né, Yudi? Sim. Então, já faz ali esse trabalho de casa, né? O engenheiro corre o risco, né, do carro do patrão, mas o mercado recebe um produto de qualidade. O que eu costumo dizer para os nossos clientes e parceiros o que eu venho a entregar para você. Te entrego qualidade e segurança. Né? Então, se você busca o mercado preço, não é com a Radiex, porque talvez o mercado preço não consiga te entregar tudo que realmente você precisa para resolver o teu problema. Né? Então, às vezes o cliente, ele por falta de conhecimento, ele só visa primeiro a parte do lucro. E também não está errado. Sim. Num primeiro momento. A gente começa a mostrar só o lucro não é o principal. Né? Então, acho que o retorno do cliente, esse cliente voltar porque ele confia no seu trabalho, né? A manutenção que você fez, ele resolveu, e aí a próxima manutenção que ele precisa fazer, ele volta exatamente pela confiança na manutenção que foi efetuada naquele veículo. Né? Poxa, então, bacana, muito bom. Servi um cafezinho aqui pro meu amigo Yudi. Agradeço. Aqui tem um cafezinho aqui, hora do coffee time, né? Coffee time. A gente... Você citou muito bem algumas das coisas que a gente apresentou na Expo Peças, e nós não abrimos mão da participação da Expo Peças exatamente pelo nível de respeito que existe aos aplicadores. Né? Então, a gente já conversou isso fora das câmeras aí, né? Exatamente, isso é uma coisa que eu acho muito legal dentro da Expo Peças. Né? Então, quem frequenta são exatamente quem está ali buscando conhecimento, quem está buscando as novas tecnologias, enxergar as novidades que tem no mercado. Por isso que a Radiex não abre mão da participação com vocês. Eu acho que isso é uma grande sacada que nós trouxemos aqui para o pessoal do estado de Goiás. Né? Então, tem muita informação circulante. A Radiex ela participa de várias feiras a nível Brasil. Uhum. Mas a Expo Peças é uma que entrou no nosso escopo de trabalho e participação. E nós gostamos tanto pelo retorno que a Expo Peças traz para a nossa empresa, que hoje eu não consigo abrir mão. Né? Nem que eu queira, o retorno ele é bem bacana. O retorno, não digo somente o retorno financeiro, não. Acho que o retorno
dessa amizade que é construída junto com todos os participantes e clientes que acompanham a Expopeças, né? Poxa, obrigado. E o dia a Radiex está com a gente desde 2017, se não me Sim. engano, né? Está com a gente vem evoluindo e evoluindo com parceiros como a Radiex, que a gente fica muito feliz de ter. E para nós é uma satisfação e um orgulho também ter aqui uma honra, né? Ter aqui a Radiex com a gente, né? E todo o time, né? Porque todo o time da Radiex também trata o nosso amigo reparador com todo carinho, com toda atenção. A gente vê essa reciprocidade, porque também o mecânico gosta da Radiex, né, Yudi? E a Expo Peças vem crescendo graças a parceiros como a Radiex. Então, para nós é muito motivo de muito orgulho fazer parte aí da história de uma empresa tão bacana como a Radiex. Yudi, e tecnologia, lançamento, estou sabendo aí do movimento, né, de aumento de fábrica, né, a ExpoPS vem crescendo, o mercado crescendo, junto a RedX crescendo, né, mudança de vida, mudança de estrutura, né, então o que o mercado pode esperar da RedX para 2023? Bom, nós acabamos de passar por uma expansão dentro da nossa indústria, né? Nós entramos nós mudamos de estado, então, como eu falei para você, nós estamos ali no Espírito Santo agora, com uma expansão da nossa fábrica. Nós ficamos por muitos anos ali no estado de São Paulo. E onde a gente estava, a Radiex já não estava mais cabendo, graças a Deus, né? Então, exatamente fruto desse trabalho que a gente faz em parceria com os nossos clientes. E aí nós expandimos a nossa fábrica para continuar entregando mais tecnologia. Esse é um investimento alto, né? Você sair de um tamanho de planta fabril para ir para uma planta maior, sair de um estado, partir para outro estado, tem esses desafios que a gente vem enfrentando para conseguir trazer e continuar trazendo tecnologia. A Radiex, ela possui laboratório próprio, né? Como eu te falei no início, como nós temos 2 engenheiros de desenvolvimento, eles acabam acompanhando e ele tem a casa própria dele dentro da Radiex, né? Então, diferente de outras empresas, nós escolhemos e optamos, porque não é caro, não é barato você manter uma estrutura desse tamanho. Imagino. Né? Um laboratório próprio. Hoje o nosso laboratório ele está ali equipado com alguns milhões de equipamentos, né? Exatamente para continuar conseguindo entregar tecnologia. Falando um pouquinho da nossa história, trazendo lá no início, tô aqui falando contigo e tô lembrando, né? A gente já participou do desenvolvimento das normas junto à BNT. Nosso laboratório, lá no início, como a própria BNT, ela não tinha toda a estrutura, eles utilizavam das nossas tecnologias e o nosso laboratório. Por quê? Exatamente pelo nível de profissionalismo que a gente tem para fazer esse acompanhamento da evolução dos motores, né? Então, só para exemplificar o tamanho do respeito e quando a gente pode falar, quando eu posso te falar assim, eu te vendo tranquilidade e segurança, exatamente por isso, porque eu sei o que eu faço dentro de casa, eu sei o tamanho do investimento que a gente tem e o quanto que a gente cobra do nosso time para continuar entregando mais tecnologia, né? Então, você perguntou sobre alguns lançamentos, nós trouxemos alguns produtos aqui. A parte de aditivo, que o pessoal já conhece, mas hoje, quando a gente fala de bases de fabricação de aditivo para radiador, é importante ela estar atrelada e antenada junto com a tecnologia dos motores, né? Então, a Radiex ela possui todas as bases necessárias para atender 100% dos motores existentes no mundo. Então, quando a gente olha para o mercado existente, mercado concorrente existente, às vezes ele possui um tipo de base ou algum tipo de produto. A Radiex, ela busca exatamente atender 100% dos motores. Como eu te falei. Independente de ser agrícola, ser motor agrícola, diesel, gasolina, motocicleta, tudo. Barco. Tudo. Então, assim, temos motores mais antigos, motores mais novos. Você acabou de falar do opalão aí, né? Pois é. O sonho de muita gente era ter um 6 cilindros aí, né? Com certeza. E aí você olha assim,
como que era antigamente a manutenção exercida nesse veículo e como é exercido hoje a manutenção preventiva e corretiva dentro dos veículos atuais, né? Então, exatamente aí entra o acompanhamento dessa evolução automotiva. Então, a Radiex trabalha voltado para isso. Eu não posso abrir mão e simplesmente achar que uma base que existe há tantos anos, ela continua atendendo 100% dos motores. Não. Então, aí entra os nossos engenheiros com aquela preocupação. Eu falo, vai testar o produto? E isso é uma coisa até legal citar. Todos os nossos produtos, eles só vão para o mercado depois da aprovação de algum órgão competente. Se ele precisa de uma ANP, se ele precisa passar pela BNT, se ele precisa de uma Anvisa, ele só vai para o mercado depois da aprovação desses órgãos, tá? Então, certificado 100%. 100%, e aí por isso que a gente pode garantir 100% da qualidade dos nossos produtos. Falando de tecnologia, o que a gente vem falando é como que eu faço a manutenção do sistema de arrefecimento, né? Então, hoje a gente tem trabalhado com esse tipo de comunicação direta com nossos aplicadores, porque nós costumamos dizer assim, é um tratamento do sistema de arrefecimento. Não simplesmente não é só uma manutenção simples, troca o aditivo ali e o cara pode seguir viagem. Até te interrompendo um pouquinho, Udi. Por exemplo, a gente sabe que o óleo de motor tem validade, o fluido de freio tem validade, né? Fluido de câmbio tem validade. E o aditivo? Ele também tem validade? Com certeza, com certeza. Ele não é diferente do óleo lubrificante. E você citou o exemplo do lubrificante. Dos 100% da temperatura existente no motor, 60% da troca de temperatura é pelo arrefecimento. E 40% é feito através do lubrificante. Então, se você olhar hoje, os lubrificantes estão cada dia mais finos. Sim, né? Então, verdade. Tem muita tecnologia empregada ali para continuar minimizando o desgaste dos motores. Então, o arrefecimento e o lubrificante, eles têm que caminhar lado a lado. Então, eu faço a manutenção, a troca periódica do óleo lubrificante, mas também é necessário que eu faça a troca periódica do sistema de arrefecimento, para que eu tenha um conjunto 100% equilibrado. Por isso que eu falo para você que a nossa especialidade é controle de temperatura de motores. Porque você começa a avaliar exatamente o quanto que isso influencia. Se eu não troco o arrefecimento em dia, eu prejudico e comprometo exatamente o tempo de vida útil desse óleo lubrificante dentro do motor. Porque eu acabo sobrecarregando pelas altas temperaturas que o motor exerce, eu acabo sobrecarregando o tempo de vida útil do óleo lubrificante. E a gente vê que é muito comum completar, né? Sim. Não, quer que completa, né? A gente tem uns amigos que falam, quer que completa, né? Aí a gente vê muito isso, completar. Mas assim, trocar. E geralmente a recomendação, quantos km? A cada 1 ano ou a cada 50 mil quilômetros é importante que você faça essa revisão do sistema de arrefecimento, né? E uma das coisas que a gente comenta se o sistema de arrefecimento ele é 100% selado, você olha no reservatório do teu carro, ele tá ok, tá no nível ali, tá né? no nível, não tem necessidade, como antigamente a gente foi instruído culturalmente, o frentista do posto, ele fala, vamos olhar água e óleo? Tá? Então ele abre o capô do seu carro e quer conferir, e geralmente ele vai completar o sistema de arrefecimento com qualquer aditivo que esteja ali, mas sem antes saber qual é o tipo de produto que está dentro do teu carro. A especificação correta, né? Pois é. E aí ele completa com um aditivo qualquer, você pode gerar algum tipo de reação química. Estou falando de produtos químicos. Né? Então, o que a gente tem dentro do motor? Eu tenho pressão e alta temperatura. O quanto que isso pode ser prejudicial e, às vezes, por um simples ato de só completar. Uma outra situação é, quando o cara não completa com aditivo, ele completa com água. Qual é a qualidade da água que ele está completando o sistema? Então, a Radiex, falando de tecnologia, nós desenvolvemos uma água específica para o sistema de arrefecimento. Por quê? Era uma água isenta de sólidos. Ela não tem cloro, não tem flúor, ela não tem nada. Então, inclusive, desmineralizada, né? Ela é uma água desmineralizada e deionizada. Então, eu tiro todos os minérios existentes dessa água, todos os sólidos existentes e também controlo a eletricidade dessa água. Então, um dos equipamentos que nós temos na empresa, hoje a gente trata esse produto que
popularmente é chamado de água, mas ele é produto dentro da minha empresa. Porque ele passa por um processo de filtragem 7 vezes. Cara, né? 7 vezes? 7 vezes. Para depois ir parar na mão do nosso amigo reparador. Exatamente. Então, às vezes, ele está pegando um produto, que às vezes pode ser uma água que não tão bem tratada, mas fica a dica para você, amigo reparador, a água desmineralizada da Radiex passa 7 vezes pelo processo até chegar em você. Porque o que nós estudamos? De novo, o reparador, mediante as nossas visitas junto ao reparador, eu uso água de poço, uso água do rio, uso água do ar-condicionado. Torneira mesmo? Água da torneira. E testamos todas as águas existentes, né? E identificamos que a água mais nociva para o sistema é a água de torneira, porque ela contém o cloro. O cloro em alta pressão e em alta temperatura, que é exatamente o que você tem no funcionamento do motor, ele gera uma reação química e automaticamente ele impulsiona essa reação nos motores em alumínio. Então ele gera uma reação dentro do sistema e ele começa a acelerar o processo de corrosão dentro do alumínio. Então o cloro ele acaba virando praticamente um ácido clorídrico em formato gasoso dentro do sistema. Então, você está praticamente potencializando... Causando o próprio problema, né? Por falta de conhecimento. O que mais nós enfrentamos ainda, depois de 36 anos de indústria, a gente tem percebido exatamente essa situação com os nossos aplicadores. Ainda tem muito aplicador que não se atenta a... Parece um detalhe. É um detalhe, mas é um detalhe extremamente importante para o funcionamento total desse motor. Né? Então... E água não é tudo igual, né, Yudi? E para você que está aqui nos assistindo, aguarde mais um pouquinho que o Yudi vai mostrar aqui ao vivo, que ele mostra na Expo Peças. E na Expo Peças 2023 ele vai trazer muito mais tecnologia e informação. Por isso já quero te pedir para você entrar no link aqui, já fazer a sua inscrição para o maior e melhor evento do segmento automotivo, a Expo Peças 2023. Nosso encontro marcado para você falar com todo o time da Radiex será nos dias 4 e 5 de agosto, no Centro de Convenções Goiânia, uma festa feita para você do segmento automotivo. Venha participar com a gente. Yudi, daqui a pouquinho nós vamos mostrar, né, aqui ao vivo, mas quero já que você fale um pouco da família de produtos da Radiex. E como você falou, né, tem cera, né, que tem outros produtos, tem o cheirinho, e como eu fui eletricista, né, falei, já fui ajudante mecânico, participei um pouco de mecânica também. E a gente chegava, abria ali o Radiex e jogava lá dentro só. E para mim, naquela época, né, então teve muita evolução, é muito conhecido o aditivo, né, da Radiex. Mas queria que você falasse um pouquinho da família de produtos. Bom, hoje nós temos mais de 300 produtos em linha. Né? Então, 300 produtos em linha. Olhando para a parte de aditivo, como eu te falei um pouquinho antes, nós detemos todas as tecnologias de bases de aditivo existentes para atender 100% dos motores. Quando eu saio um pouquinho, nós temos uma linha de aerosol, então temos 3 produtos. Eu tenho um descarbonizante aerosol, nós temos um silicone aerosol e temos um higienizador de ar-condicionado com efeito granada. Né? Então... Aqui eu já tenho uma linha, continuo falando da linha de manutenção, mas já voltado para a parte de aerossóis. E tenho uma linha de facilitadores, né? Tenho uma linha de higienização a seco. Então, tenho um produto que você aplica sobre a pintura do carro. Nós desenvolvemos esse produto muito mais voltado para esse pessoal que vai para os encontros automotivos, para quem mora em apartamento, porque hoje existe uma dificuldade muito grande para quem mora em apartamento e você continuar lavando o seu carro. Né? Então, nós pensamos exatamente na praticidade. Você consegue... como o nível de sujeira que você tem hoje no seu dia a dia é uma sujeira urbana. Ela não chega a ser você não vai fazer rally com o seu veículo todos os dias, né? Tinha aquela fuligem ali, né? De apartamento mesmo, de garagem de apartamento. Né? Exatamente. E aí você aplica esse produto e depois você passa uma flanela de microfibra. Ele já forma uma pequena camada de carnaúba,
né? Então o carro fica praticamente, ele fica literalmente encerado. Então você já limpa e já dá brilho ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo Caramba, tempo. que legal, hein? Esse produto é até engraçado, porque nós que somos mais das antigas, né? A gente não acredita. Acho que não tem tanta tecnologia. Como funciona esse produto? Você aplica ele sobre a superfície e ele flota a sujeira. Então, ele cria uma camada de proteção onde não risca, porque a nossa preocupação é riscar a pintura do nosso... que tá seco, ali tá com poeira, né? Você aplica o produto, então ele flota essa sujeira e quando você passa a flanela, ele já removeu essa sujeira da superfície. E quando você passa a flanela novamente, já secando a superfície e ela já dá o brilho. Então, esse é um produto que, quando a engenharia desenvolveu, eu falei, vamos testar no meu carro agora. Porque eu fui muito resistente, né? Por gostar muito de carro, pô, como é que você vai mexer na minha joia, né? Eu não vou deixar você... A gente tem isso, né? Ainda mais como você falou, a gente que é mais das antigas, né? Sim. É apaixonado por carro. Hoje a galera também é muito apaixonada, mas eu acho que a velha guarda é mais, né? E nós desenvolvemos um gel revitalizador de superfície, porque quando você leva o carro nos lava-rápidos da vida, eles acabam utilizando um produto com uma qualidade um pouco inferior. Não sei se já aconteceu contigo. O cara aplica um produto de proteção no painel e ele acaba ficando meio pegajoso, meio melecado ali. E nós desenvolvemos um gel exatamente para esse tipo de superfície, com proteção UV. Então, protege ainda dos raios. Olhando aqui para nossa região, que quase não faz sol, né? Não, olhando quase nada. Está chovendo e sol. Tem um sol para cada um. E ele foi desenvolvido exatamente para esse tipo de situação, né? Então, onde você tem a incidência do sol, você aplica o produto para gerar esse tipo de proteção. Primeiro, ele vai revitalizar. E aí, quanto mais você aplica o produto, ele vai formando uma película de proteção. E aí ele vai revitalizando. Porém, conversando com a nossa engenharia, ele é um revitalizador de superfície. Não é somente para a parte plástica. Ele serve para tudo quanto é tipo de superfície. Para-choque ali, quem tem aquele para-choque ali e tal. Geralmente, quando eu faço a demonstração nas empresas dos nossos amigos e clientes, eu acabo perdendo esse produto para a esposa do cara. Porque eu falo que o gel revitalizador, ele funciona para tudo quanto é tipo de superfície e acabo testando. Tem muitas mulheres apaixonadas por carro também. Claro. Né? Então claro. O domínio tá gigante aí. Viu? E a gente... por que eu perco esse produto para as esposas? Porque além da proteção veicular, mas ela serve para bolsa de couro, para o sapato de couro, né, para jaqueta de couro. Olha... Então, quando você aplica, geralmente esse tipo de produto que você tem ali, o seu sapato, fica guardado na sapateira. Ó, já vou aproveitar aqui, já vou dar essa dica. Ó, traga sua esposa para a Expo Peças. A Expo Peças é um evento da família do reparador automotivo, de toda a cadeia. E olha só, para você aí, esposa... para acompanhar seu marido, vai lá no stand da Radiex também, já vê aí como encontrar esse produto aí, porque as mulheres estão cada vez mais presentes na Expo Peças. Com certeza. Então esse podcast aqui vai servir muito para você aí que fala, poxa, eu quero ir lá na Expo Peças, o que eu vou fazer? Vai na Radiex lá, já vai esse produto. E também, Yudi, a gente preocupado com a mulher, né, no mercado automotivo, que graças a Deus vem mudando muito, porque antigamente era um mercado muito masculino, Sim. né? E hoje está mudando. Hoje nós temos grandes palestrantes, grandes amigas da Expo Peças. Nós vamos ter palestras para as mulheres na Expo Peças. Tem um espaço para a mulher do nosso amigo reparador automotivo também, enquanto ele está ali fazendo negócio, está ali fazendo networking, ele também tem o espaço ali para a esposa ficar à vontade. Na Expo Peças a gente pensou em tudo. E Bacana. também, e a Expo Peças, ela tem uma característica muito interessante, família. A família do reparador automotivo está lá com a gente. Então, a Expo Peças 2023 está vindo com mais novidades ainda, Yudi. Perfeito. Enquanto a gente vai falando, eu vou deixar alguns produtos aqui, começando a fazer aquela demonstração prática. Nós temos aqui, quando eu falei para você que a gente faz o tratamento do sistema de arrefecimento, né? Então, 2 produtos que nós desenvolvemos. Esse é um produto que já tem alguns anos no mercado e nós apresentamos tudo isso como solução para o reparador. Uma descontaminação ferrosa,
e descontaminação oleosa. Só abrir um parênteses. Essa contaminação oleosa, a gente vê muito que é queimar junta de cabeçote, Perfeito. misturar água no óleo, né? Exatamente. Então ela também é para esse tipo de... Ela é exatamente para essa situação. Ok. Então, não só quando queima a junta do óleo, quando acontece algum tipo de entupimento no radiador por óleo. Tem algumas montadoras que estão com problema crônico hoje, com o trocador de calor do câmbio automático. Né? Então, ele foi desenvolvido exatamente para isso. Então, enquanto a gente vai batendo um papo, eu vou deixar o descontaminação ferrosa. Nós conseguimos aqui, eu trouxe um preguinho 100% enferrujado e nós vamos simular, enquanto isso, para mostrar o quanto que o produto ele gera essa reação positiva. Poxa, bacana. Yudi, o pessoal tem perguntado também para nós nas redes sociais como faz para entrar na Expo Peças, o que eu preciso fazer para participar da Expo Peças. Para você participar, amigo reparador, para você de toda a cadeia do segmento automotivo participar da Expo Peças, se encontrar com o Yudi, com todo o time da Radiex e grandes indústrias do segmento automotivo, é muito simples. Você clica aqui no link, faz sua inscrição para a Expo Peças, já garante a sua vaga e também 1 quilo de alimento não perecível. Porque a Expo Peças, juntamente com a Radiex, ela tem responsabilidade social em ajudar o próximo. E é isso que você vai fazer. Além de se conectar com grandes indústrias, você vai também ajudar quem precisa. Então, 1 quilo de alimento não perecível, faça a sua inscrição aqui e vem para a Expo Peças. Perfeito. Só continuando o que a gente estava falando sobre o produto, descontaminação ferrosa. Eu peguei como exemplo, um prego enferrujado, deixamos aqui no nosso descontaminante da parte ferrosa. Vai ficar aqui enquanto a gente vai falando. Daqui uns 10, 15 minutinhos, eu vou remover esse prego daqui e nós vamos olhar o tamanho da reação do produto, se realmente ele funciona. Né? Um outro que a gente vai fazer aqui, esse produto ele foi desenvolvido nessa parte de contaminação oleosa. Né? Então, você deu esse exemplo exatamente na parte de queima de junta de cabeçote, né? Ou a parte de entupimento de radiador por óleo. O que acontece quando isso chega dentro da oficina? O mecânico, como ele precisa de tempo, o carro ocupa muito tempo na oficina, acaba perdendo outras oportunidades. Né? Então, chegou um carro com um radiador entupido de óleo, ele acaba terceirizando isso já para a casa de radiador, para que a casa de radiador faça o desentupimento desse radiador e volte para a oficina. Porém, isso custa tempo, né? Ele demora, às vezes, 1 dia, um meio período para desmontar. Eu considero 1 dia para desmontar, 1 dia para descontaminar e mais 1 dia para montar. São 3 dias que ele acaba perdendo com o carro na oficina. E nós que vivemos no trecho, a gente costuma dizer assim, a gente depende muito. O nosso carro é a extensão da nossa casa. Eu não posso perder 3 dias com o carro numa oficina. E nós desenvolvemos um produto que ele é um inversor molecular. Então ele quebra exatamente essa molécula do entupimento do óleo. Então a primeira experiência que nós tivemos na época do colégio, eu preciso só de uma... Deixa eu ver aqui, acho que eu consigo. Abre aí uma faquinha aí, o negócio? Tem um estiletezinho aí pra nós? Cadê o revólver? Cadê o revólver? Deixa eu improvisar aqui. Esse produto ele foi desenvolvido para essas situações. Por quê? Obrigado. Como eu falei, como a gente demora às vezes 3 dias para fazer a manutenção, esse produto ele faz a descontaminação em 30 minutos, né? Então ele está falando exatamente aqui. Ele limpa... Ele é um inversor molecular. Ele faz exatamente o que, Yudi, ali nesse processo? Porque geralmente eu lavei muita peça, né? Então eu acompanhei mecânica, a gente tinha até um lugar lá para lavar blocos, lavar algumas peças que era com aquela bombinha. Aí lavava, você passava um pano, mas ainda tava tudo sujo ainda, tava assim, como você falou, aquela melecado ainda, né? Sim.
de óleo e assim, realmente não sempre ficava sujeira, não limpa mesmo. Né? Sabe quando fica aquela pequena camada de óleo quando você olha no reservatório? Igual acontece na borda da piscina, na borda da banheira. Aham. Aquilo é gordura do nosso corpo. Quando você olha pro motor, o óleo ele é a base de hidrocarboneto. Né? Então, quando fica essa pequena camada de óleo, além dele ficar como se... ele parece um isolante térmico. Ah, Né? sim. Ele atua como um isolante térmico, isso comprometendo, inclusive, o funcionamento do motor. Então, você acaba tendo algumas situações que você pode ter um problema maior de superaquecimento. Então, como eu falei, se o óleo ele é a base de hidrocarboneto, ele vai reagir exatamente sobre o que é borracha. Onde nós temos a borracha dentro do motor? Nas mangueiras do sistema de arrefecimento. Não sei se você já viu, quando a mangueira do radiador ela começa a inflar, ela começa a Aham. inchar. Sim, sim. Isso vi. é reação direta do óleo lubrificante sobre as mangueiras. Ela começa a inchar de tal forma que uma hora ela vai colapsar. Né? E aí você, numa estrada com a família, você pode ter algum problema, certo? Nós temos mais quanto tempo aqui, Paulo? Muito? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo Tá ainda? tranquilo. Só... Eu preciso de água. Vou usar da nossa água aqui, só para fazer o teste. Você lembra quando na escola, o primeiro teste de química que a gente teve? Isso aí é legal. Todo produto Radiex, ele tem um selo um lacre e o selo de garantia da qualidade, tá? Então, só para... o microfone. Não, o microfone. Aí. Então, só para reforçar aqui, todos os nossos produtos ele tem um selo. Isso foi até uma exigência de todos os nossos clientes. A gente acostumou tanto os nossos clientes com esse selo para não correr o risco de como é que eu posso dizer, de fraude. Né? Então, pode acontecer. Já? O brasileiro já aconteceu. Não com a Radiex, mas a gente sabe que o brasileiro sempre dá um jeitinho. Poxa, infelizmente. Infelizmente, a gente acaba encontrando isso no mercado. E é uma coisa que acaba deixando a gente até chateado. Aí já fica até uma dica, né, Yudi? O amigo que pegar algum produto da Radiex sem selo, já com esse lacre aí rompido, já não aceita, né? Pode desconfiar porque ali tem boi na linha, tá? Vamos deixar o nosso Fuscão aqui do lado. Nós trouxemos aqui um óleo lubrificante. Vou contaminar essa água, simulando como se o sistema tivesse contaminado, literalmente. Estourado a junta do Estourou cabeçote. a junta do cabeçote, tá? Então, como você falou mesmo, realmente, o óleo lubrificante tá fininho, né? Antigamente, você para derramar um óleo desse aí demorava, né, Yudi? Pois é. Que embalagem, licença aqui, Yudi, que embalagem bonita. Muito bem feita. Como todo produto Radiex, olha, isso aqui ficou muito bonito. Pode cheirar, Yudi? Claro. Não tem cheiro forte, não. É um cheiro normal. Isso é uma das coisas que tem dentro da Radiex, tá? Nós trabalhamos com os nossos fornecedores de fragrância. A gente tem um trabalho com o perfumista. Tá? Então, a gente estuda exatamente quanto que isso pode ser incômodo ou não para toda a situação. Isso é mais uma das coisas que a gente faz. Né? Então, vamos simular aqui. Que bom que quem está assistindo esse ExpoCast vai ficar por dentro aí da preocupação da Radiex, até com o mínimo detalhe, né? Para não aí agredir aí o nariz do nosso amigo reparador, né? Assim, falar em nariz, eu não posso falar muito não, né? Meu amigo pequeno também. Então, aqui, nós temos uma camada, lembra que eu te falei, primeira aula de química que nós tivemos ali, lembra que o professor falava, água e óleo se mistura? Não. Então, tá pegando a câmera certinha aí? Então, quando a gente olha aqui, o que a gente faz? Água e óleo se mistura? Não. Vamos fazer o teste aqui, vamos ver se realmente ela mistura ou não.
Você percebe que as paredes, isso aqui, tô falando no vidro. Olha o quanto que o óleo ele ficou impregnado nas paredes do vidro. E olha que o vidro, né? Agora o motor é poroso ali, né? Imagina Exatamente. no motor. Por isso que dava aquele trabalho para mim, viu? Por isso que quando você... hoje, o que o pessoal tem feito? Enxágua, 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 enxágua. Só que é a mesma coisa que você entrar pro banho e não usar um sabonete. Aí você não vai conseguir tirar toda a gordura do suor que você teve no seu dia a dia. Então, simulando o motor, lembra que eu te falei que essa parte aqui, ela fica como um isolante térmico nas paredes do motor. Isso acaba prejudicando o funcionamento. Essa pequena camada, eu até coloquei um pouquinho a mais, mas geralmente é uma camada muito mais fina do que isso aqui. Isso já está prejudicando toda a parte das mangueiras desse motor. Então, contaminamos aqui o motor do nosso cliente, né? E aí a gente vem com o nosso inversor molecular. Então, ele vai quebrar exatamente essa molécula para, como eu falei, se a água e óleo não se mistura, depende da situação, né? Então, olhando para a Radiex, quando a gente fala de tecnologia... Cara, e a cor também é bonita, hein? Colocar um pouquinho do produto aqui. Ó, ele escorreu ali, eu já vi que no bico se você olhar por onde ele passou... foi isso que eu observei aqui. Onde ele passou já deu uma mudança aí, né? Por onde ele passou aqui, ele fez o arrasto do óleo lubrificante que estava aqui, tá? O que a gente mostra? Dentro do motor, você tem alta pressão e alta temperatura. Aqui nós estamos na temperatura ambiente e sem pressão. E sem temperatura, né? Então, água e óleo se mistura? É o que eu acabo perguntando. Água e óleo se mistura? Segundo o que a gente aprendeu, não. Não, né? Então... Depende da tecnologia empregada. E aí você começa a já ver a reação do bichinho aqui. Posso misturar? Opa. Então... Tá aqui. Caramba. Para você ter exatamente... Ó, goiano tem olho na mão, né? Você já sabe, né? Não, eu morei 7 anos aqui em Goiânia e eu também só consigo enxergar dessa forma. Não adianta. Olha, a reação química dá uma esquentada aqui no... Então, só para você ver o quanto que a tecnologia ela é importante nesse momento. Então, o que a gente apresenta para os nossos reparadores? Isso aqui aumenta o ticket médio dentro da oficina, né? Porque é um problema corriqueiro. Não acontece tanto quanto a contaminação ferrosa, mas a contaminação oleosa realmente... É isso que acontece. Dispersou e ficou... Não dispersou, você viu que ela estava... Igual tá assim, fez uma inversão molecular da água e do óleo. Exatamente. A água e óleo se mistura? Agora eu te pergunto. Agora mistura. Então aqui mostra exatamente que ela realmente quebra essa molécula para fazer essa remoção total da contaminação oleosa que tem dentro do sistema. Caramba, que incrível. Aí entra a tecnologia. E aí, agora fica aquela questão, né, Yudi? Até nós estávamos conversando de novo, né, no caminho para cá, falando sobre a hora do amigo reparador na oficina, né? Então, aquele tempo que ele ia perder todinho de lavar, de retrolavar, de lavar novamente, ele vai economizar tempo e vai ganhar mais dinheiro. Você passou um período da sua carreira profissional lavando peças. Lavando peças, então... e outro detalhe, né? Mas a mão ficava toda... impregnada, na época não tinha tanta tecnologia, né? Não existia esse super inverter da Radiex aqui, a mão ficava, meu amigo... Pois então, essa é a preocupação de uma indústria séria, né? Então, quando a gente fala na parte de aditivo para radiadores, nós temos, se nós não formos o único, mas nós somos um dos únicos aditivos 100% biodegradável do Brasil. Então, além de me preocupar com a manutenção do teu carro, controle de temperatura, mas eu também estou preocupado com o meio ambiente. Então, é exatamente assim que a gente imagina. Caramba, essa foi incrível, hein? Porque
eu não posso me preocupar somente... Por ser uma indústria química, você fala, meu, esse cara deve agredir o meio ambiente de tudo quanto de tudo quanto é jeito. E não, a nossa indústria, ela respeita o meio ambiente. A maioria, eu vou falar, mais de 90% dos nossos produtos são 100% biodegradáveis. Exatamente por isso. Desenvolvemos produtos, você falou para o mercado agro, nós temos produtos desenvolvidos especificamente para eles. Como que parte esse tipo de desenvolvimento de produto? Eu vou lá entender qual é a dificuldade, a necessidade que esse cara tem e vou resolver o problema dele com um produto 100% biodegradável. O mercado agro, você pegar as colhedeiras, ele é muito fiscalizado na parte ambiental, só que ele tem um problema crônico de sujeira. Como que você tira uma sujeira de uma colhedeira de cana-de-açúcar, por exemplo? Você tem alguns agravantes ali. Você tem a temperatura, você tem o sol constante batendo ali, você tem o churume da cana que sobra e a terra. Como que você quebra isso? Quebrando a molécula. Aí, do mesmo jeito que eu quebrei a molécula do óleo aqui, eu vou lá e desenvolvo um produto 100% biodegradável, que é o nosso desencrustante de sílica. Esse é um produto que foi desenvolvido especificamente para o mercado agro. Para resolver essa demanda. Foi junto com eles. Por quê? Nas nossas visitas de campo, que é esse o nosso trabalho, eu acabei me deparando com os lavadores e você vê o cara, às vezes, se agredindo fisicamente, né? Por quê? Por falta de conhecimento. Eu falo, nossa, cara, eu não acredito que você lava dessa forma. O cara manipulando, às vezes, ácidos e produtos perigo, assim, 100% controlados e correndo o risco de agredir a saúde dele. Quando você não se preocupa muito com a qualidade, esse tipo de produto ele acaba criando um problema crônico de saúde, que é o câncer que você não vê. Ele causa osteoporose. Então, o câncer no osso. Né? Então, usar produto de qualidade, com toda a certificação. Né? Sim, então essa a nossa preocupação. Eu não me preocupo somente no desenvolvimento de produto, mas o aplicador que está utilizando esse produto, ele não pode agredir a saúde dele. Então, por que nós desenvolvemos o aditivo 100% biodegradável? A gente tem algumas linhas de aditivo, mas a primeira linha que saiu foi um aditivo à base de etileno glicol, que é que todo mundo quer, e até hoje os mecânicos falam, tem que ter o etileno glicol. Ok, eu preciso ter o etileno glicol até certo ponto. Nós estudando um pouquinho, esse produto ele é 100% tóxico, é um produto à base de petróleo. Aquele gás que sai quando você abre o reservatório, quantos anos o mecânico está inalando aquele gás? É verdade, passa despercebido, né? Pois é. Por quê? É o câncer que você não vê. Então, são algumas coisas que vão te acontecendo e você vai estudando, e aí minha engenharia ela acaba se aprofundando até um pouco mais na hora de desenvolver o produto, exatamente por isso. Porque ele vai me falar, Yudi, não dá. Não dá pra gente continuar agredindo ou o cara se agredindo. E às vezes é simplesmente por falta de conhecimento. Então a Radiex, quando ela visita o cliente, ela exatamente se preocupa dessa forma. Cara, eu não estou preocupado só com o valor que você está pagando, mas estou preocupado com o valor que é empregado com os seus aplicadores aqui. Esse. Com a saúde, né? Sim. E com a saúde dele, né? Isso que é o mais importante, né, Yudi? É o bem comum, né? Igual você falou, né? A pessoa às vezes sofre tudo isso por falta de conhecimento. Esse é o lema da Expo Peças, né? Conhecimento é poder. É isso que a gente quer fazer através desse podcast, através da Expo Peças, através dos canais da Expo Peças, levar esse conhecimento, porque isso que você falou é muito importante. Ganhar dinheiro é bom, ótimo, mas ter saúde para usufruir daquilo que ganhou é muito mais. Né? Claro, com certeza. A nossa preocupação é não só fazer a transferência de know-how, mas mediante a transferência de know-how, eu consegui pelo menos despertar um pouquinho na cabeça desse aplicador que, cara, enquanto você está se preocupando só com a tua margem de lucro, você está esquecendo o principal. Se essa máquina ela parar de funcionar, não ganha mais dinheiro. Né? Então, nós estamos mais preocupados com que essa máquina ela continue, sim, sendo preservada, mas continue também gerando e fazendo essa transmissão de conhecimento para quem está ali do outro lado. Isso aí, Yudi. Que bom, que bom. E vamos lá agora, vamos ver vamos dar uma olhada na descontaminação ferrosa, vamos ver se ele já reagiu um pouquinho. Vamos ver se já deu tempo aí, se não deu a gente aguarda mais um pouquinho, porque eu sei que tem o tempo certo, né, de
Para ele reagir também. Esse produto aqui, uma coisa que ficou da gente falar, é um frasquinho desse para um sistema de 8 a 10 litros, tá? Então, qualquer carro da linha leve, um frasco desse aqui, ele acaba conseguindo fazer toda a limpeza. E uma vantagem, você vai pagar menos de R$50, talvez, um produto desse aí, R$50, R$60, sendo que uma descontaminação de óleo numa casa de radiador, você vai pagar talvez 200, às vezes até 300. Ainda tem essa questão econômica, né, Yudi? Rodando nesse Brasilzão afora, nós vimos assim, ela tem uma variação de 200 a R$500 a manutenção. Essa limpeza, né? Descontaminação oleosa do radiador. Caramba, então, Yudi. Vamos lá ver se realmente o produto funciona. Se você olhar aqui bem na parte da ferrugem, eu começar a passar a mão aqui, ó. Você olhar, olha já o começou quanto a soltar, hein? E não está nem em circulação, nem em alta temperatura. Então, eu começo a mostrar exatamente isso. Se a gente deixar esse preguinho aqui até amanhã, a gente vai tirar ele e vai estar na coloração natural. Caramba. Tá? Então, ele volta ao que ele era antes, então. Ele começa a tirar tudo que é ferrugem. Então, exatamente. Quando eu falo de descontaminação ferrosa, essa é a minha preocupação. Por isso que hoje a gente trata como... a gente fala de tratamento do sistema de arrefecimento. Eu preciso tratar. Né? Então, em alguns eventos que a gente participa, inclusive na Expo Peça, nós falamos assim, bom, o carro chegou com um sistema danificado. Então, para o cara entender, eu falo, o carro chegou com um câncer. Chegou com câncer. Os dois tratamentos são doloridos. Você que decide, ou você entra com tratamento imediato para resolver, ou você vai deixar morrer. Então, o que você quer para o seu veículo? Então, dessa forma que a gente lida a manutenção e dentro do sistema de arrefecimento. Então, você vê que, por isso que eu falo como tratamento do sistema. Dependendo do nível de ferrugem que está dentro do carro, aí eu falo, aí eu não dispenso muito o conhecimento do aplicador. Ele vai bater o olho e falar, cara, a quantidade de ferrugem que tem, uma limpeza de descontaminação ferrosa não vai ser o suficiente. 2 limpezas, 3 limpezas, ele precisa utilizar esse produto quantas vezes for necessário, até eu conseguir tirar o preguinho daqui, ele tá 100% novinho, sem ferrugem. Tá? Então, é exatamente essa a nossa preocupação. O que muitos mecânicos eles fazem, às vezes ele utiliza um produto para tentar uma descontaminação ferrosa e faz um enxágue só. Esse produto ele funciona da seguinte forma, o nosso limpa radiador. Ele limpa o sistema em 45 minutos. Então, você aplica ele, você remove aquela sujeira inicial, completa com uma água limpa, e aí eu entro com o limpa radiador. O carro começa a funcionar, a hora que ele dispara a ventoinha, eu começo a contar 15 minutos. Então, depois de 15, 20 minutos, aí eu faço mais um enxágue. Começo a conferir qual é o estado da água que está saindo ali depois dessa limpeza. Se ela estiver já saindo limpinha, ok, fez a descontaminação completa. Se ainda continuar saindo um pouco de ferrugem, preciso repetir o processo. Quantas vezes for necessário. Tem um parceiro nosso, que ele tem um canal no YouTube, inclusive, que é o nosso parceiro, o ADG da High Torque. Ele solta ele solta as aulas de mecânica inicial, né? E ele fez exatamente uma aula falando do tratamento do sistema de arrefecimento com contaminação ferrosa. Ele pegou um veículo que estava muito sujo e ele começou a falar, gente, vocês não têm noção como que utiliza esse produto? Ele pegou o carro de manhã e começou a fazer esse tratamento. Precisou fazer 8 limpezas. 8 vezes. E aí você citou aqui, às vezes o próprio mecânico não tem noção do hora homem, hora máquina que ele tem, né? É diferente, um carro que chegou com tanta contaminação, o valor de mão de obra desse tipo de serviço é totalmente diferente de um carro que é simplesmente substituir o aditivo, né? Então, esse é um ponto essencial que a gente precisa, e eu oriento todos os aplicadores que a gente visita. Fazer a manutenção correta, né, Yudi? Porque às vezes ali, não, só 3 tá bom, tá meio sujinho, vou deixar. Não, tem que fazer 8, se tiver que fazer 8, faz 8. Se tiver que fazer 2, faz 2. Se tiver que fazer 20, faz 20 também. Eu penso assim, ou você resolve o problema, ou você não resolve o problema. Não tem meio termo nesse caminho. Então,
Ou resolve ou não resolve. Então, como eu citei, o carro chegou com câncer. Ah, não, eu fiz um remedinho aqui, vai lá e volta. Cara, vai morrer. Vai dar algum problema lá na frente, você vai continuar tendo esse tipo de É manutenção. recorrência, né? E Sim. o retorno de garantia é muito pior, né? Exatamente. É o tal do retrabalho. Eu acho que sai muito mais caro e isso fica muito. Denigre muito a imagem, você compromete a credibilidade que o aplicador construiu ao longo dos anos, né? Então, Justamente. é mais fácil ele lidar com a verdade sempre com o cliente, porque a responsabilidade de manter o carro em ordem não é do mecânico, mas a responsabilidade de fazer a manutenção adequada é do mecânico. Tá? Então, Justamente. se o carro é meu, o seu carro, a responsabilidade é sua de fazer a troca do óleo De periódica. levar o carro. Olha, tá? você não trocou o óleo da maneira como que deveria, não usou o óleo adequado, como a montadora recomenda, e seu carro deu problema. A culpa é do mecânico, a culpa é sua sendo dono do A carro. culpa é do dono do carro. Pois Total. é. Então é exatamente isso que a gente fala. Às vezes o mecânico ele fica receoso em falar a verdade que ele está enxergando. Ele já viu que vai ter um problema muito grande e ele fica com medo de passar um orçamento, às Alto, vezes, né? Ele fica preocupado com o bolso do cliente. para resolver ali, o né? problema. Cara, existem duas situações. Olha, mas o Zezinho da esquina ali, ele cobra mais barato. Será que o Zezinho da esquina vai resolver o teu problema do jeito que eu tô te Será que o falando? Zezinho vai usar o limpa radiador aqui 2 vezes ou 8 vezes? Pois é. Pra fazer corretamente. Esse é um ponto. E uma outra situação que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, já que nós estamos falando em tratamento de sistema de arrefecimento, a Radiex possui algumas ferramentas de diagnóstico, né? Dentro dessa ferramenta de diagnóstico, por que nós lançamos? Porque essa é a preocupação. Quando você vai no médico, você confia mais no médico. Você imagina assim, você chega no médico e ele fala, qual é o problema que você tem? Fala, eu tô com dor aqui, dor ali. Ele nem te examina, ele já te receita um remédio. Você fica meio desconfiado. Não passa nenhum O exame. cara né? olhou pra sua casa assim e Não falou... fez nenhum diagnóstico, né? Paulinho, qual é o diagnóstico que ele tirou? Não mandou você fazer um exame, não mandou fazer nada e vai te receitar um remédio só pelo cheiro? Aí fica meio difícil. Não vai, né? E a mesma situação. Quem é o cara, o médico dos motores dos veículos? São os mecânicos. Então esse cara precisa estar 100% equipado e adequado com as ferramentas de diagnóstico para que ele possa realmente ser bem profissional na hora de passar um orçamento correto para resolver o problema. E utilizar produtos Radiex, né, meu Claro. É essa a ideia. Quando o cara vai fazer, ele faz um diagnóstico adequado e nós temos esses equipamentos, tem um equipamento inclusive para fazer a troca do líquido. Por que nós escolhemos alguns parceiros no desenvolvimento? Que carregam os mesmos valores da nossa empresa, que respeita o mercado, que respeita o aplicador. É exatamente isso que nós buscamos quando eu entro numa parceria de desenvolvimento. Tá? Então, quando o cara vai desenvolver um equipamento com a gente, eu exijo a mesma tecnologia que eu emprego para o meu desenvolvimento de produto. Eu quero que ele tenha o mesmo nível de desenvolvimento ali. Para quando o mecânico for utilizar o nosso equipamento, ele ter a tranquilidade de utilização. O cara fala assim, mas o produto é muito mais caro. Será que ele é muito mais caro ou será que ele é o que resolve o teu problema? Justamente. Então... Existe o baratinho que sai caro ou o caro que resolve, né? Pois é. Ou às vezes não é caro, né? É o valor realmente que o produto ele precisa ter para reagir daquela forma, né? Eu acho que assim, a gente sempre fala, cobra o valor justo. Esse é o justo. Se a responsabilidade de manter o carro em dia é do cliente e ele chegou com o carro danificado, amigão, a oportunidade está dentro da tua oficina. Ou você aproveita ou você deixa ele embora para o teu concorrente. Eu prefiro sempre... lá, né? Tempo é dinheiro, né, Yudi? Por isso a ferramenta de diagnóstico, porque é diferente de eu falar e eu mostrar. Aqui eu estou mostrando para você o quanto que o meu produto ele resolve o teu problema. É diferente de eu falar assim, olha, eu vou usar um produto assim, assado, cozido. Se você mostrar isso aqui, você viu como foi um teste simples, rápido e muito esclarecedor. Se eu pego um dono de um veículo e faço esse teste na frente dele, ele vai falar, cara, realmente aqui ele vai resolver meu problema. Verdade, aqui vai. Ô Yudi, que passou muito rápido esse bate-papo nosso aqui, já chegamos aqui no final. Queria que você deixasse aqui suas considerações finais aqui para o nosso amigo reparador que nos acompanhou até agora. E quero te agradecer.
o que o nosso amigo pode esperar da Radiex na Expo Peças 2023, nos dias 4 e 5 de agosto, lá no Centro de Convenções, Yudi, você com todo o time aí incrível da Radiex. Bom, para esse ano que a gente vem, além desses produtos que a gente desenvolveu, nós temos algumas novidades e alguns lançamentos que foram. Nós entramos aí com alguns produtos voltados para o mundo da performance, né? Um ponto que eu acho que faltou a gente citar aqui é exatamente quando você fala de um produto para sistema de arrefecimento, o nosso produto ele atinge a temperatura de trabalho mais rápido, mas ele tem um poder de troca térmica maior do que qualquer produto existente hoje no mercado, né? Então, essas tecnologias, além desses produtos, a qualidade existente, o que eles vão enxergar dentro do nosso stand ali na Expo Peças, conhecer um pouco mais dos nossos produtos e tecnologias, mas a gente poder criar um pouco mais esse ambiente de amizade, olhando um pouco mais para o mercado reparador, trocar essa informação, ter essa troca de informação técnica, que eu acho importantíssimo, e falar assim, a Radiex está sempre aberta para os novos clientes e novos negócios, né? Então, a gente utiliza não só da Expo Peças, mas de todo o conhecimento que a gente tem para aproximar cada dia mais do mundo dos reparadores. Então, Yudi, obrigado, gratidão, Yudi. Para nós foi uma honra ter você aqui conosco nesse ExpoCast. Muito obrigado pela parceria, obrigado por você ter disposto aí da sua agenda apertada aqui em Goiânia para poder vir aqui com a gente. Muito obrigado, gratidão, amigo. E para você que esteve conosco aqui também, muito obrigado, Yudi. Pode contar com a gente sempre. Agradeço o convite. Agora, depois da primeira, agora gostei desse negócio aqui, desse bate-papo bacana. Eu acho que uma próxima eu gostaria de fazer uma rodada contigo para trazer um dos nossos engenheiros para que a gente possa entrar já no ambiente mais técnico da informação. Portas estão sempre abertas para você, meu amigo. Agradeço mais uma vez. Forte abraço. Vamos fazer só um finalzinho e eu vou falar assim, Radiex e Expo Peças. Aí nós dois vamos falar junto. Conhecimento é poder, tá? Beleza. Só o conhecimento é poder. Pode ser? Tá bom. Então vamos lá. Olhando para lá, Yudi. Chegamos ao final do nosso ExpoCast aqui com a Radiex, com a presença ilustre do nosso amigo Yudi. Quero agradecer aqui a todos da Radiex, a todos os parceiros e amigos que estão nos acompanhando aqui nesse ExpoCast, porque Radiex e Expo Peças, conhecimento é poder.